Então, olha só. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre diagramas de Venn, que são esses diagramas circulares que eu falei para vocês. E a gente faz eles da seguinte forma. A gente vai pegar um conjunto, vamos chamar de conjunto A. Por exemplo, vamos supor que esse aqui é o conjunto das pessoas que gostam de anime, certo? A gente vai falar do conjunto B, que vamos supor que é o conjunto de pessoas que gostam de jogar videogame. Então aqui eu tenho pessoas que gostam de anime e pessoas que gostam de jogar videogame. Muito provavelmente, existe uma interseção entre esses dois conjuntos, o que quer dizer que existem pessoas que gostam tanto de animes quanto de jogar videogame, certo? Algumas pessoas poderiam até falar que essa interseção, na verdade, é todo o conjunto, né? Então, todo mundo que gosta de anime gosta também de jogar videogame. Então, a gente teria que falar que essa interseção daqui, na verdade, é a mesma coisa que o conjunto B e é a mesma coisa que o conjunto A. O que pode acontecer se você desenhasse, né, dois círculozinhos, um completamente, né, com a mesma circunferência que o outro, você está falando que esses dois conjuntos, na verdade, são o mesmo conjunto. Mas tudo bem, vamos supor aqui, por hipótese, que existem pessoas que gostam de anime e que não gostam de jogar jogos online, ou videogame, ou seja o que for, que são as pessoas do conjunto B. E vamos supor que existem pessoas que gostam de jogar jogos, mas não gostam de animes. Beleza. Então, como é que a gente representa isso? Da seguinte forma. A vai ser o conjunto das pessoas que gostam de animes. Então, eu desenhei aqui esse círculo amarelo, laranja, não sei, que são as pessoas que gostam de animes. E eu desenhei aqui esse círculo rosa, que são as pessoas que gostam de jogar jogos. Beleza. Aqui no meio, eu tenho as pessoas que gostam dos dois. Na matemática, a gente chama isso de A interseção B, que é representado dessa forma. E aqui as pessoas, né, que estão nesse círculo amarelo aqui, mas que não estão na interseção, então seriam as pessoas que estão nessa parte aqui, ó, que eu pintei de verde, elas são as pessoas que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem à interseção. Então, essas aqui seriam as pessoas que estão nessa parte pintada de verde. As pessoas que eu vou colocar aqui, sei lá, esse rosa ou salmão aqui, são as pessoas que gostam de jogar jogos e não gostam de animes. São essas pessoas aqui, ó. São as pessoas que gostam de jogar jogos, mas não gostam de jogar jogos e de anime ao mesmo tempo. Então, são pessoas que gostam de jogos, mas não gostam de animes. Aqui são as pessoas que gostam de animes, mas não gostam de jogos. Então, eu tenho aqui esses dois juntos. E por último, eu vou pegar esse marrom, sei lá, que são as pessoas que gostam dos dois ao mesmo tempo, né? Que vão ser as pessoas que gostam tanto de animes quanto de jogos, que a gente fala de interseção. Beleza. Então, na matemática, interseção vai ser essas pessoas aqui em marrom, que são as pessoas que gostam dos dois. E se eu falasse união? Ou seja, se eu falasse de todas as pessoas que gostam de animes e que gostam de jogos e que gostam de animes e jogos. Ou seja, eu estou tentando falar de todas essas pessoas aqui, sem contagem repetida. Então, sem contar duas vezes as pessoas que gostam de animes e que também gostam de jogos, né? Então, sem contar duas vezes a parte marrom. Como é que eu faço isso? Eu posso falar de A união B. Essas pessoas daqui vão ser as pessoas que gostam só de animes, mais as pessoas que gostam de animes e jogos, mais as pessoas que gostam só de jogos. Então, isso aqui seria A mais B menos a interseção de A e B. Por que que é isso aqui? Porque eu vou pegar todo mundo que está no A, mais todo mundo que está no B, e eu vou tirar esse pedacinho daqui uma vez. Porque eu já coloquei ele duas vezes. Ó. Quando eu coloquei o A, eu coloquei todo mundo que estava nesse pedacinho marrom. Quando eu coloquei o B, eu coloquei todo mundo que estava nesse pedacinho marrom de novo. Então agora eu vou subtrair esse pedacinho marrom uma vez, porque eu coloquei ele duas vezes. Então A união B vai ser A mais B menos a interseção, tá bom? Então olha só, a gente já aprendeu duas coisas importantes. Uma é a interseção entre os dois conjuntos. Na verdade, a gente aprendeu três coisas importantes. A outra é como fala dos elementos de um conjunto sem levar em conta a interseção. Então, os elementos do A sem colocar a interseção. Então, são os que gostam só de anime. E a gente aprendeu também
é como que faz a união de dois conjuntos. Ou seja, você vai pegar o A mais o B menos a contagem repetida da interseção. Então vamos mostrar isso com conjuntos matemáticos agora, rapidinho. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, vamos pegar espaço. Eu vou deixar assim, ó, e agora eu vou falar que o A ele vai ser uma lista de números. Então vamos colocar aqui menos 3, 14 e 200, sei lá. E vamos falar que o B ele vai ser composto por uma outra lista. Ele vai ser menos 3, 19 e 20. Beleza. Então eu tenho o A e o B, que são duas listas. E se eu fosse colocar eles aqui nessa representação, eu vou olhar o seguinte. Quem são os elementos que estão só em A? Então, só em A eu tenho o 14 e eu tenho o 200. Quem são os elementos que estão só em B? Eu comparo os dois aqui, né? Os dois têm o menos 3. Então, o menos 3, ele está aqui na interseção, porque ele pertence aos dois conjuntos. Ele pertence ao A e ele pertence ao B também. Agora, o 19 e o 20, eles pertencem exclusivamente ao B. Então, essa aqui, ó, é uma representação desses dois conjuntos aqui, em uma forma que você vê claramente quem são, na verdade, os elementos que pertencem aos dois conjuntos, quem são os elementos que pertencem apenas a um dos conjuntos e quem são os elementos que pertencem apenas a outro conjunto, tá? Então, matematicamente, se eu falasse A mais B na linguagem dos conjuntos, isso aqui ia ser listar todo mundo do A e listar todo mundo do B. Então vai ser menos 3, menos 3, 14, 200, menos 3, menos 3, 19 e 20. Isso aqui seria A mais B. Só que o menos 3 aparece duas vezes. E se eu quiser que isso não aconteça, eu tenho que falar A união B. Quando eu falo A união B, isso aqui seria simplesmente colocar os elementos do A e os elementos do B sem repetir. Então vai ser menos 3, 14, 200, 19 e 20. Tá? Os elementos não precisam ficar ordenados em ordem crescente. Eu só estou colocando... inclusive, eles não estão ordenados em forma crescente porque esse 200 está aqui no meio. Então, a união B seria colocar todos os elementos sem repetição. E a gente pode escrever matematicamente que A união B vai ser A mais B menos essa interseção. Porque a interseção entre A e B, ó, se eu escrever a interseção entre A e B, quem é? Isso aqui vai ser igual a quais elementos? Quais elementos que são a interseção? A interseção não é o elemento que pertence, são os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho menos 3, 14, 200. Menos 3, 19 e 20. O único elemento que pertence aos dois conjuntos simultaneamente é o menos 3. Então, a interseção entre A e B é esse elemento aqui, menos 3. Tá? Então, repara, aqui, ó, quando eu coloco... Deixa eu só deletar isso aqui, porque eu acho que talvez fique confuso. Isso aqui talvez atrapalhe um pouquinho. Beleza, pronto. Agora, se eu pegar e olhar aqui, ó, para o A mais B, eu tenho menos 3, 14, 200, menos 3 de novo, 19 e 20. Se eu quisesse pegar só os elementos do A e do B, sem levar em conta essa repetição do menos 3 que aparece nos dois conjuntos, eu escreveria A união B, dessa forma. Ao invés de colocar mais, eu vou colocar união. Tá? E aí eu vou colocar dessa forma daqui, ó, todos os elementos sem repetição. E eu posso escrever matematicamente aquilo que eu falei antes, que é A união B é igual a A mais B, A mais B menos A interseção B. Tá? Essa fórmulazinha daqui foi justamente a fórmula que a gente usou para resolver a questão anterior sem saber. A gente não sabia dessa fórmula, mas a gente usou essa fórmula daqui para poder encontrar a interseção. Porque a gente sabia. Vamos só lembrar da outra questão, né? A outra questão, eu tinha a união e eu tinha a soma dos dois conjuntos. A soma dos dois conjuntos era aquele 520 mais 440. A união dos dois conjuntos era 756. Então, a interseção era justamente a soma desse 520 mais o 440, aí passa aqui para lá, passa aqui para cá, menos o 756.
Se a gente já soubesse dessa fórmula, entre aspas, aqui, antes, a gente poderia ter resolvido a questão de cara. Era só ter escrito isso daqui, ter encontrado quem era aquele número de alunos 100 ou 10%, né? 100 ou 10% que não lia nenhum jornal. E a gente teria resolvido a questão só usando essa fórmula daqui, não precisava de todo aquele raciocínio. Mas a gente fez aquele raciocínio justamente porque a gente estava aprendendo como que a gente pensa usando conjuntos. Só um detalhe aqui, ó. A gente está acostumado a trabalhar com letrinhas que são variáveis, né? Então a gente está acostumado, por exemplo, a x mais 3 igual a zero. Quando eu escrevo isso aqui é uma equação, isso aqui é uma variável, e eu consigo encontrar um valor para x que satisfaz a equação. Quando eu estou falando de conjuntos, as letrinhas elas não estão representando números, né? Então, esse A daqui, ele não tem um valor. Não é igual em função, que ele pode assumir qualquer valor, tipo, entre zero e infinito, por exemplo. Na verdade, aqui, esse A está me representando um conjunto. Então, o A ele representa uma lista de números. Ele representa o menos 3, o 14 e o 200. Como se fosse, sei lá, os números naturais aqui. O A ele é como se fosse os números naturais. Então, ele é um conjunto de números, certo? E esse menos 3, o 14 e o 200, eles são o que a gente chama de elementos do conjunto A, tá bom? Então, a gente fala, por exemplo, que o menos 3, ele é um elemento do A. Como é que eu falo isso? Eu uso o símbolozinho assim, ó. Ops, calma aí, deixa eu fazer direito. É como se fosse um Ezinho. É um Ezinho que fala que o menos 3 pertence ao A. Isso aqui, ó, que eu escrevi, fala que o menos 3 pertence ao A. E se eu quisesse falar do B também, eu poderia falar que o menos 3, ele também pertence ao B. Então, menos 3, Ezinho, né, isso aqui é um Ezinho, B. Eu poderia falar que o menos 3 ele pertence também à interseção entre o A e o B. O menos 3 pertence à interseção entre o A e o B. Eu poderia falar, por exemplo, também que o 20 pertence ao B, sem problema. Eu poderia falar que o 20 não pertence ao A. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um E, corto o E, isso é o A. Então, eu estou dizendo que o 20 não pertence ao A. Eu poderia falar que, por exemplo, também, o 19, ele pertence ao B, mas ele não pertence ao A. Tá? Então, esse símbolo do Ezinho é o símbolo de pertencer, e ele fala de quando um elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, com os conjuntos que a gente está acostumado, né? Eu poderia falar que o 2 pertence ao conjunto dos naturais. Assim como eu poderia falar que o menos 3 meios não pertence ao conjunto dos naturais. Tá bom? Então, esse Ezinho e esse Ezinho cortado, eles vão ser úteis quando a gente quer falar sobre o elemento, se ele pertence ou não pertence a um conjunto. Ok, então a gente já viu operações com conjuntos, né? A gente viu a soma entre dois conjuntos, que vai ser simplesmente listar os dois conjuntos, né? Eu vou colocar um conjunto, depois eu vou colocar o outro, sem me importar se tem interseção. A gente viu a união de dois conjuntos, que vai ser colocar os dois conjuntos sem repetir, né? Então eu vou menos 3, 14, 200, que é o que está no A, e depois eu vejo o que eu já contei, né? Então menos 3 eu já contei, e eu não vou repetir ele, e eu vou colocar o 19 e o 20, que não tinham no A, e agora tem na união dos dois conjuntos. Beleza. A gente viu também a interseção, que é procurar os elementos aqui que pertencem aos dois conjuntos, e isso aqui vai dar interseção. E a gente viu que a união, né, a união entre os dois conjuntos, A união B, é igual à soma dos dois conjuntos, tirando a interseção uma vez. Né? Isso é verdade porque aqui ó, o menos 3 aparece uma vez aqui, né, e a interseção é justamente o menos 3. Então, quando eu somo esses dois conjuntos aqui e subtraio esse menos 3 aqui, quando eu somo esses dois conjuntos e subtraio o menos 3, eu obtenho esse conjunto aqui, ó, que é a união dos dois. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha com diagramas de Venn. Como vocês viram, eles são muito úteis para resolver questões em que a gente está falando de conjuntos de pessoas e existe uma interseção entre esses conjuntos de pessoas. Né? Como eu falei, por exemplo, as pessoas que gostam de anime, as pessoas que gostam de jogar jogos,
existe uma interseção entre esse grupo de pessoas. E a gente poderia propor, por exemplo, vamos agora só finalizar essa aula com mais um último exemplo e acabou. Vamos supor o seguinte, de novo, que eu tenho dois conjuntos. Um vai ser o conjunto A e um vai ser o conjunto J. Vamos falar da nossa turma. Vamos supor que na nossa turma a gente tem 30 alunos. Eu sei que as turmas são diferentes e uma tem só 29, eu acho que a outra tem 31, não tenho certeza, mas vamos supor que a turma tem 30 alunos. Então, 30 alunos é o total. Vamos supor que 15 alunos gostam de animes. Então, 15 gostam de animes. Vamos supor que 20 gostam de jogos. E vamos supor também, por exemplo, que 10 não gostam nem de animes, nem nem de jogos. Tá? Então, A vão ser as pessoas que gostam de anime. Deixa eu colocar 10 não, deixa eu colocar outro número, perdão. Vou colocar aqui menos, vamos colocar só 8 pessoas. Então, 8 pessoas não gostam nem de animes nem de jogos. E a gente quer saber, a gente tem essas informações aqui, ó. A gente tem 15 pessoas que gostam de animes, 20 pessoas gostam de jogos, a turma tem 30 alunos e 8 não gostam nem de animes nem de jogos. Tudo bem, beleza. Então agora vamos perguntar o seguinte. O que a gente quer saber, a pergunta, né, vai ser quantos alunos gostam dos dois? Dos dois. Né? Então vamos supor que a gente fez uma pesquisa na nossa turma e a gente recebeu a resposta da pesquisa o seguinte. 15 pessoas gostam de animes, 20 pessoas gostam de jogos e 8 pessoas não gostam nem de jogos nem de animes. É uma resposta possível dessa pesquisa com 30 alunos. Né? Então vamos ver. Como é que eu colocaria isso aqui? Se eu colocar aqui 15, a gente pode pensar que esse 15 ele vai ser só da parte dos alunos que gostam só de jogos. Né? E se eu colocasse 20 aqui, pode parecer que esse 20 vai ser simplesmente essa parte daqui dos alunos que gostam só de jogos e não gostam de animes. Eu acho que talvez eu tenha falado isso errado, não sei. Calma. Então, olha só. Eu não vou colocar dessa forma daqui. Eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, a interseção dos dois. Como é que a gente vai chamar a interseção? A interseção J, certo? Aqui agora eu vou colocar ó, 15 menos a interseção J. O que é a interseção J? A interseção J é justamente quantos alunos gostam dos dois. Gostam tanto de anime quanto de jogos. E aqui eu vou colocar ó, 20 menos a interseção J. Ah, não coube. Deixa eu colocar. Não, tudo bem, deixa assim. Então aqui, ó, vamos colocar as cores de novo. Amarelinho, se eu fosse colorir aqui, ó, de amarelo, seria as pessoas que gostam só de anime. Em verde, seriam as pessoas que gostam de anime e de jogos. Em rosa, seriam as pessoas que gostam... rosa, peguei a cor errada. Em rosa, seriam as pessoas que gostam só de jogos. Tranquilo. A gente chamou isso aqui de 15 menos interseção. A gente chamou essa parte do meio de interseção. E a gente chamou a parte das pessoas que gostam só de jogos de 20 menos interseção. Como é que a gente faz agora? A gente sabe que a turma tem 30 alunos. Mas a gente sabe que 8 não gostam nem de A e nem de J. Então elas não gostam nem de animes nem de jogos. Então, na verdade, as pessoas que estão aqui dentro vão somar 22 alunos. Então, o total aqui, ó, aqui dentro, o total vai ser 22 alunos. O que compõe esses 22 alunos? São as pessoas que gostam de animes e não gostam de jogos, as pessoas que gostam dos dois e as pessoas que gostam de jogos e não gostam de animes. Esse é o total 22. Então, 22 vai ser A união J.
isso aqui dá 22. Certo? Isso aqui é o total de alunos que gostam ou de jogos, ou de jogos ou de animes. Quem gosta ou de jogos ou de anime, no total são 22 pessoas. Então, lembra, a gente escreveu isso aqui também da seguinte forma. A gente escreveu que A união J era igual a A mais J menos interseção. A interseção J. Beleza. Então, agora eu tenho isso aqui, ó. É só resolver a questão. Por quê? Por que é só resolver a questão? Porque A união J é o 22. A é 15, são pessoas que gostam de anime. J é 20, são as pessoas que gostam dos dois. Menos a interseção vai dar 22. Então vamos escrever isso, ó. A união J é 22. A é 15. J é 20. A união J, a interseção J, o U está de cabeça para baixo aqui, a interseção J vai ser justamente o que a gente quer saber. Então aqui, ó, 20 mais 15 dá 35. Agora eu vou passar o A interseção J para lá e vou passar o 22 subtraindo, eu vou ter, ó, deixa eu pegar espaço. Ó, vou continuar aqui em cima. Eu passei o A interseção J para a esquerda. Aqui somei 15 com 20, deu 35. E passei o 22 subtraindo. Certo? Então agora eu tenho aqui A interseção J, que são as pessoas que gostam dos dois simultaneamente. Na nossa turma vai dar 35 menos 22, que dá 13. Né? Então eu tenho 13 pessoas na nossa turma que gostam de animes e de jogos ao mesmo tempo. E quantas pessoas gostam só de animes e não gostam de jogos? Não vai ser 15 menos essa interseção? Então aqui, na verdade, eu vou ter 2 alunos que gostam apenas de anime. Eu vou ter 13 alunos que gostam de animes e jogos ao mesmo tempo. E aqui, ó, 20 menos a interseção, 20 menos 13, dá justamente 7 alunos que gostam só de jogos. E na nossa turma eu teria também aqui um grupo de pessoas que está fora desse diagrama, que seriam as 8 pessoas que não gostam nem de animes e nem de jogos. Então aqui eu teria que desenhar um círculo separado, que seriam as pessoas que não gostam nem de animes e nem de jogos. E aí se eu somasse todo mundo aqui, ó, 2 mais 13 mais 7 mais 8, teria que dar os meus 30 alunos. E se eu somasse todo mundo aqui dentro, teriam que dar os 22 alunos que gostam ou de jogos ou de animes. Certo? Então vamos ver se dá. 2 mais 13 vai dar justamente 15. 15 mais 7 dá 22. Então isso aqui, perfeito. 22 alunos gostam ou de animes ou de jogos. 22 mais 8 dá justamente os 30 alunos da turma. Então aqui a gente viu mais um exemplo de como usar diagramas de Venn. E a gente vai usar esses diagramas sempre que a gente tiver interseção entre dois conjuntos para poder identificar quem são separadamente os elementos que compõem cada um dos conjuntos. Tá bom? Por hoje é só. Tirem as suas dúvidas aqui nos comentários ou podem mandar mensagens, não tem problema. Essa é uma matéria nova, então eu sei que talvez seja um pouquinho difícil. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só falar, tá bom? Então um abraço e bons estudos.